é sobre criança bem nutrida comparado com criança bem alimentada. Eu sei que parece a mesma coisa, mas é bem diferente, né? Essa questão do que é comida e do que é alimento, né? Quando a gente pensa nessa questão da criança, se ela tá bem nutrida ou bem alimentada, a gente tem que primeiro voltar um pouquinho e lembrar do que é comida e do que é alimento, tá? Então, quando a gente fala dentro da nutrição de um conceito de comida, comida é qualquer coisa que mate a nossa fome, né? Quer dizer, se eu quiser passar o dia inteiro comendo chocolate, vai matar a minha fome, concordam? Porque tem energia, porque tem calorias, porque vai matar a minha fome. Então, eu estou comendo comida, né? Se eu quiser passar o meu dia comendo miojo, né? Se eu quiser comer qualquer guloseima, enfim, qualquer comida que não seja... A gente às vezes coloca esse conceito de saudável e não saudável, né? Mas na verdade, comida é qualquer coisa que mate a nossa fome, independente se ela tem nutrientes ou não. Então, por exemplo, se eu tô com muita fome e eu quiser comer uma colherada bem cheia de açúcar, né? Ele vai matar minha fome. Por quê? Porque ele tem muita energia lá dentro. O açúcar é um carboidrato purinho, né? Então, a única coisa que tem dentro do açúcar é carboidrato, é energia pura, tá? Então, aquilo vai me trazer energia, tá? Vai me matar a fome. Agora, tem algum nutriente ali dentro? Algum nutriente extra, né? Uma vitamina, um mineral, esses micronutrientes, né? Que a gente tanto preza quando a gente fala em nutrição e em alimentação saudável. A gente tenta pensar num equilíbrio, mas principalmente nessa questão de receber as vitaminas, de receber os minerais, né? Então lembra, quando a gente fala de comida, eu tô falando de qualquer coisa que mate a minha fome, independente se ela tem nutrientes ou não. E quando eu falo em alimento, aí sim, eu estou falando em alguma coisa que mate a minha fome, mas que vá alimentar o meu corpo, vai alimentar as minhas células, vai me trazer vitaminas, minerais, vai me trazer nutrientes essenciais. O que são nutrientes essenciais? São alguns nutrientes do nosso corpo, alguns tipos de gordura, alguns tipos de vitaminas, alguns tipos de minerais, o nosso corpo ele não consegue produzir sozinho, tá? Então, por exemplo, eu não consigo produzir sozinho. O nosso corpo, às vezes, ele produz sozinho alguns tipos de vitamina, né? Mas a grande maioria, a gente precisa ter isso como fonte alimentar. Por quê? Porque se eu não comer, o meu corpo vai ficar sem aquele nutriente. Esse nutriente, ele é importante para fazer algumas tarefas dentro do meu corpo, né? Ele é essencial para que algumas... para o meu metabolismo mesmo, né, meu corpo funcionar da maneira correta, e se não tiver isso eu vou ficar doente, né? A forma do nosso corpo mostrar que tá tendo falta de alguma coisa, que tem alguma engrenagem aí, que tem algum problema, né, algum ponto do corpo que não tá funcionando, é porque tá faltando algum nutriente, tá? E aí quando a gente leva isso para a alimentação da criança, a gente tem que parar para pensar nisso. Será que o meu filho ele está bem alimentado ou ele está bem nutrido? Porque quando a gente fala em alimentação infantil, muito se fala e muito se fica batendo na tecla do peso. Ele tem que ganhar peso, ele tem que ganhar peso. E tanto que uma das maiores, né, dores de cabeça da mãe é quando o seu filho não ganha peso. Ou quando ele perde peso. Pior ainda, né? Aí a gente fica com uns cabelos em pé, né? Porque realmente se fica muito em cima desse tema do peso, é muito importante. Sim, eu não estou dizendo que não é importante. O padrão ouro, para ver... Padrão ouro é tipo assim, o melhor do mundo, tá? Para ver se a criança está crescendo, tá se desenvolvendo dentro, né, do esperado para a idade dela, o padrão, a primeira medida que a gente faz é o peso. Então é importante sim que a criança ganhe peso, é importante que ela esteja crescendo, se desenvolvendo. Só que não pode ficar uma cobrança excessiva em cima disso. O que acontece? Justamente porque tem essa cobrança sobre o peso, que
Muitas crianças que estão bem alimentadas, ou seja, elas estão bem alimentadas, né? Elas estão comendo comida, né? Elas muitas vezes elas têm um peso bom. Muitas vezes crianças que são mais gordinhas, muitas vezes crianças que ganham bastante peso num mês, não necessariamente ela está bem nutrida. Mas como ela está ganhando peso, isso tira, parece que tira, né? Dá um descargo de consciência nos pais que, tá tudo bem, então não preciso me preocupar. Aí acaba gerando uma preocupação maior só quando ele está acima do peso, né? Quando lá nas curvas de crescimento, a nutri, o pediatra diz, olha, já passou do peso ideal para a idade dele, aí a gente começa a abrir o olho, né? Só que tem que parar para pensar isso, porque muitas crianças que são gordinhas sofrem de do chamado fome oculta. O que é isso? Fome oculta é quando faltam nutrientes. Oculta porque está escondida, né? Quer dizer, ela não sente fome no corpo dela, na estrutura do corpo dela, porque ela tem energia suficiente, só que ela tem uma fome oculta, uma fome escondida, porque faltam nutrientes para as células. É como se fosse uma fome das células, né? Aí, isso é importante saber, por quê? Porque, nossa, várias vezes eu recebi crianças quando que os pais estavam apavorados porque foram no pediatra, fizeram um exame para medir hemoglobina, enfim, né, essa questão de ferro no sangue, né? E a criança estava anêmica. Então, como o meu filho tá com anemia, tá com deficiência de ferro, se ele é gordinho? Ainda se tem muito isso, né? A criança gordinha, ela é saudável. A criança, como ele come muito, então ele não falta nada. Só que a gente tem tantos alimentos hoje em dia, tanta diversidade de alimentos que são calorias vazias, que só trazem energia, realmente não tem nutrientes, que esse fenômeno da fome oculta, ele acabou se espalhando pelo mundo todo. Então a gente já não fala mais, é muito difícil a gente ver uma criança magrinha, né, bem com desnutrição. Esses quadros de desnutrição a gente vê cada vez menos. A gente vê muito um cenário de obesidade infantil, de criança mais gordinha, só que não necessariamente ela está saudável, não necessariamente ela está bem nutrida. Isso é bem importante. Juliana, então se meu filho está gordinho, quer dizer que ele não está bem? Não, não é isso. Eu quero sinalizar que é importante avaliar o que ele come e não somente o quanto ele come. Depois a gente vai falar da criança bem nutrida, tá? Vamos focar um pouco mais nessa criança que a gente chama de bem alimentada, né? Que na verdade é a criança que tá comendo comida, né? Ela tá com energia suficiente. Quando essa criança ela tá bem alimentada, digamos assim, quando o teu filho senta e come, a gente tem menos preocupação porque ele ganha peso, né? Então é uma questão cultural. Criança gordinha é criança saudável. Isso foi visto por muito tempo. Então, muitas vezes é muito gratificante, tá, para os pais verem o filho sentar na mesa e bater um pratão mesmo que seja um pratão só de arroz, mesmo que nesse prato tenha só macarrão puro, né? É gratificante ver ele comendo, porque ele está comendo. Opa, meu filho está comendo, então é porque está tudo bem. Só que é importante avaliar o que tem dentro do prato. Não colocar um véu na frente e dizer, não, ele está comendo, então, bom, pelo menos ele está comendo alguma coisa, tudo bem que seja só arroz, tudo bem que seja só miojo, tudo bem que seja só mamadeira, né? Numa criança ali acima de 1 ano, pelo menos, que já deveria estar comendo a comida da família, né? Às vezes os pais ficam, mas pelo menos ele está tomando a mamadeira. A criança toma 6, 7 mamadeiras por dia, ela está bem alimentada, ela está tendo toda a energia que ela precisa, mas ela não está bem nutrida, não tem tudo o que ela tem, não tem tudo o que ela precisa de nutrientes, né? O que acontece? Como é que tu identifica uma criança que não está bem nutrida, mesmo que ela esteja dentro do peso, tá? É aquela criança que não come ela exclui todo um grupo de alimentos. Então lembra dos grupos de alimentos, né? A gente tem o grupo das frutas,
dos vegetais, que entram os legumes, né? As verduras. A gente tem o grupo das leguminosas, que são os feijões, os grãos, né? Lentilha, grão de bico, qualquer tipo de feijão. A gente tem o grupo das carnes, das proteínas, né? Então, carne de gado, de frango, de porco, de peixe, ovo também entra aqui. E a gente tem o grupo dos carboidratos, que são aqueles que realmente vão trazer energia. E a gente lembra, né? Então, da massa, do arroz, do pão, da polenta, do aipim, da batata. Então, a gente tem vários grupos de alimentos. Então, dentro de cada grupo tem várias opções de alimentos. Aquela criança que não está bem nutrida, geralmente ela exclui totalmente um grupo todo de alimentos. Então, por exemplo, o meu filho come bem, mas ele não come fruta. Então, ele não come nenhuma fruta, ou ele come só banana, né? E aí, isso pode ser um sinal que o teu filho não está bem nutrido. Por quê? Porque tem algumas vitaminas, alguns nutrientes que só tem dentro desse grupo alimentar das frutas. O importante é tu ter um pouco de tudo. Ah, o meu filho come bem, mas ele não come nenhum vegetal, nenhum legume, nenhuma verdura, nada. Pode ser que ele não esteja bem nutrido, porque pode estar faltando algum nutriente aí, tá? Então, uma dessas características da criança bem alimentada, mas não bem nutrida, é isso. Ele come, mas ele geralmente come um ou dois grupos de alimentos. Então, ele come geralmente o grupo do carboidrato e o grupo da carne. Alguns comem o feijão, né, porque é uma coisa muito tradicional no nosso país, mas geralmente esses grupos dos legumes, né, dos vegetais e das frutas, eles são totalmente excluídos. E aí isso pode gerar o fenômeno de fome oculta, que é essa fome das células. Tá faltando lá dentro do corpinho dele nutrientes para ele crescer saudável. Crescer, ele está crescendo porque ele tem energia, mas crescer saudável é diferente, né? Então, o que a gente pode notar nessa criança que tem essa falta de nutrientes? Muitas vezes não são características assim muito gritantes, mas, por exemplo, é aquela criança que ela cansa muito rápido. Então, aquela criança, mas eu não sei, meu filho adora ficar assistindo desenho, adora ficar vendo o YouTube, se eu deixar ele fica o dia inteiro, né? Pode ser que ele tenta tirar ele um pouquinho dessa TV e leva ele para brincar no parque, para dar uma corrida, para, sabe, jogar um futebol, brincar um pouco de brincadeiras que se movimentem, para tu identificar, opa, será que ele cansou mais rápido do que eu? Gente, nós somos adultos. O meu filho me dá um baile. Se eu vou pro parquinho com ele, tem um parquinho aqui perto de casa, se eu vou no parquinho com ele, gente, parece que não acaba nunca a pilha daquela criança. E é assim que criança tem que ser. Então, se o teu filho é daquele que ele corre um pouquinho, ele brinca um pouquinho e logo ele quer parar ou fazer uma brincadeira parado, né? Ou ele quer ir voltar pro celular, voltar pra TV, pode ser um sinal que o teu filho não tá bem nutrido. Mesmo que ele esteja dentro do peso, ganhando peso ou até acima do peso. Esse é um sinal bem importante. Outro sinal da criança que não está bem nutrida é o intestino, né? Então, o intestino, ele dá muitos sinais pra gente, né? Ele é um órgão super importante do nosso corpo e ele tem muito a ver com o nosso bem-estar. Então, quando eu digo, quanto melhor for o intestino da criança, o nosso também como adulto, né? Quanto melhor o nosso intestino funcionar, melhor todo o nosso corpo funciona. É ele que joga fora, né, tudo que não presta. Então, se a gente acumula muito lixo, né, a gente acaba tendo alguns problemas ali. E com a criança a mesma coisa. Geralmente uma criança que ela só é bem alimentada, mas ela não é bem nutrida, ela acaba muitas vezes tendo um problema de intestino. Então, às vezes ela vai fazer cocô em bolinhas, né, ela tem uma dificuldade maior para fazer cocô. Ela faz com menos frequência, às vezes ela demora 3, 4 dias. Gente, a gente já falou sobre constipação, tá? Se alguém ficar aqui na dúvida assim, meu filho, então, será que ele tá trancado? A gente tem uma live só sobre constipação, então volta lá se tu quiser. Tá no Face, tá no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhadinha para realmente ter essas características da constipação, tá? Então, o que eu tô falando aqui, o que chama atenção é aquele cocôzinho, sabe cocôzinho de cabrito que a gente fala? Em bolinhas, sabe? Na verdade, são síbalos, né? São bolinhas. É aquilo que mostra que realmente o teu filho não está comendo fibra suficiente. Fibra, água, né? Alimentos que são mais laxativos, que fazem esse intestino funcionar melhor.
tá? Quando o intestino não funciona bem, ou quando ele não está comendo muito bem, não tem essa nutrição, ele acaba tendo uma imunidade mais baixa. O que é imunidade? São as defesas do corpo. Como é que tu identifica isso? Ele fica doente com maior frequência. Deu uma viradinha de tempo, tá gripado, né? Deu alguma virose, alguma bactéria lá na escola, né? Algum coleguinha ficou doente por algum motivo, ele já pega logo em seguida. Não é só o ficar doente, mas é o demorar para sarar, sabe? Aquela gripe que custa para sarar, aquele resfriado que custa para sarar, que tá tomando antibiótico, né? Muito seguido. Cada vez que tu tem que ir no pediatra, tu tem que ir bem seguido, ele sempre tá tomando algum tipo de medicação. E isso é mais uma característica que mostra que teu filho pode estar bem alimentado em energia, mas ele pode não estar bem nutrido, tá? Agora, quando a gente fala numa criança bem nutrida, a gente está falando de uma criança que muitas vezes come menos. Ah, Juliana, então meu filho come pouco, então ele está bem nutrido? Não. Às vezes a gente enxerga ele como uma criança, ele come pouco. Mas talvez ele só come menos do que tu espera, só que ele come de tudo. Isso que tem que observar. Muitas vezes a criança que está bem nutrida, ela come uma quantidade menor, mas ela come uma gama maior de alimentos. Então ela come todos os grupos de alimentos. Ele pode não comer uma maçã inteira. Ele come meia maçã, mas ele come várias frutas. Ele pode não comer uma quantidade grande, né, de brócolis, de tomate, mas ele come um pouquinho. Então, essa variedade, ter um alimento de cada grupo, pelo menos durante o teu dia, mostra muito mais que teu filho tá bem nutrido, mesmo que ele coma pouquinho. Então, lembra, o peso ele é super importante, sim, só que ele é um dos pontos que a gente tem que analisar. Tá? O profissional ele analisa esse ponto é o restante da alimentação é importante. Então, olha para a alimentação do teu filho e vê se ele come um pouquinho de cada coisa, mesmo que seja um pouquinho, mas de cada grupo de alimentos, tá? As vitaminas é muito pouquinho que a gente precisa. Se teu filho comer uma laranja por dia, tá? Ele já tem toda a necessidade de vitamina C dele, né? Pro dia todo. Então, é muito pouquinho que precisa para suprir. Tá? Geralmente essa criança bem nutrida é uma criança muito ativa, é uma criança que quer brincar muito, que tem muita disposição para brincar, essa que eu disse que parece que não termina a pilha nunca, né? Que realmente quando deita para dormir capota, né? Porque tipo, não aguenta mais, né? De tanto que brincou. Então isso é uma característica que teu filho tá bem nutrido. Criança que se suja, né? Quer dizer que tá saudável, eles só se sujam porque eles têm disposição e eles querem brincar o tempo todo, então isso é uma coisa boa pro teu filho. Tá? Ele fica poucas vezes doente, tá? Criança bem nutrida, mas ele até fica doente, tá? Não é que ele não fica nunca, mas ele é aquela criança que tá todo mundo tomando antibiótico na sala de aula e ele tá com o nariz escorrendo, sabe? Ele fica doente, mas passa muito rápido, ele tem febre, mas essa febre ela consegue se reverter rápido com alguma medicação, entendeu? É muito mais fácil de tratar. É que tu vê que ele é mais forte, né? Ele tem uma imunidade mais forte. Às vezes ele passou o dia de camiseta num dia que tá mais fresquinho e daqui a pouco ele nem ficou gripado, ele nem ficou resfriado. Então, tu sente que a imunidade dele é mais forte, tá? Isso é um sinal do bebê bem nutrido, da criança bem nutrida, né? Por que eu queria chamar a atenção de vocês sobre esse tema? Porque vocês viram que as características da criança bem nutrida, muitas vezes, tá, gente? Isso não é uma coisa engessada, tá? Mas é importante prestar atenção nisso, que geralmente é uma criança que pode não estar ganhando tanto peso, pode estar ganhando peso meio arrastado, ela pode não estar batendo um pratão, mas ela come um pouco de tudo, tá? Porque como a gente tem isso muito cultural, que criança saudável, criança que tá gordinha, criança que tem que comer muito, que tem que bater um pratão, quando a gente tem às vezes um filho que tá muito bem obrigado, tá super bem nutrido, a gente acaba se cobrando que ele coma mais ou que ele coma o que a gente espera e a gente acaba entrando em alguns erros muito comuns, que é, ele tá muito magrinho,
Então, eu vou começar a colocar um suplemento para ele, vou começar a colocar uma farinha láctea, vou começar a colocar um mucilon, vou misturar na mamadeira dele, vou misturar na fruta dele, porque tem que ter mais sustância, né? Tem que ter mais energia, ele tem que comer mais. Só que isso é muito complicado, por quê? Porque lembra que a criança tem um sensor de saciedade muito ativo, ele sabe o quanto ele tem que comer. Eles não comem por gula, como o adulto. Eles comem enquanto eles tiverem fome. Então, se aquilo que ele comeu não te satisfaz, né? Não te satisfaz, não quer dizer que não satisfaz ele, e tu começa a colocar farinhas, suplementos, né? Coisas para dar mais energia, no intuito dele ganhar peso, o que acontece? Ele vai aumentar de peso, provavelmente, tá? Mas esse excesso de energia de alguns alimentos pode fazer com que ele deixe de comer outros. Então, por exemplo, ele sempre comia uma fruta no meio da manhã, tá? Mas tu acha que é pouco, ele comia lá meia maçã no meio da manhã, mas tu acha que é pouco, então, eu vou substituir essa aí por um bolo, né? Um bolo desses de caixinha, tá? Que eu comprei, porque tem mais energia. Daqui a pouco ele não vai mais querer a maçã. Daqui a pouco ele vai se satisfazer mais com o bolo. Por quê? Porque são esses alimentos mais energéticos, eles dão uma sensação de saciedade, eles matam a fome mais rápido, tá? A criança, ela come enquanto estiver fome. Como ela tem outros interesses, ela tem que explorar o mundo, quanto mais rápido ela matar a fome dela, melhor para ela. Então ela dizer, opa, então eu não vou comer a fruta, né? Na cabecinha dela, eu vou comer a maçã, eu vou comer o bolinho, porque ele me satisfaz muito mais rápido, então eu tenho mais tempo para brincar. Essa é a lógica do pensamento da criança, é assim que tu tem que tentar entender ele, tá? Fora que o excesso de açúcar, né? Tô falando de crianças maiores, mas antes dos 2 anos, e também é super prejudicial se tu der açúcar pro teu filho antes dos 2 anos, produtos que têm açúcar, eles podem diminuir muito a aceitação de frutas, e depois, em segundo lugar, a de vegetais. Então, daqui a pouco, ele come, mas ele come pouquinho, né? Então, cuidado para não cair nesse erro de colocar um monte de farinha, um monte de coisa para ele, para te satisfazer, né? Como mãe, como pai, que ele realmente está comendo bastante, né? A gente tem ainda aquela visão que para ter comido bem, tu tem que estar empanturrado, né? Tem que estar estufado, tem que ter comido muito, né? E a criança não tem isso. A criança não tem essa necessidade de se encher. Ela come até ela ficar satisfeita, que era o que nós adultos deveríamos fazer. Só que a gente perdeu isso lá na infância, por muitos motivos, né? Um dos motivos que a gente perdeu isso era aquelas questões culturais, né? Não pode sobrar no prato, não pode sobrar comida na panela, tem que raspar a panela, né? Mais uma colherinha para a mamãe, mais uma colherinha para o papai. Tudo isso e mais outras coisas foram fazendo com que a gente perdesse o nosso sensor de saciedade. Então a gente pode manter o sensor de saciedade saudável no nosso filho. Então cuidado, para pensar agora, analisa a alimentação do teu filho para ver se realmente ele é uma criança que está bem alimentada, ou seja, aquela criança que tem energia suficiente para crescer, mas ela tem aquela fome oculta, que é aquela fome das células, que está faltando nutriente lá dentro daquela célula, tá? Então ela tem tendência a ficar mais doentinha, não tem tanta disposição, ou se tu tem um filho que está bem nutrido, né? Que muitas vezes ele nem come tão bem em quantidade, mas ele tem uma variedade boa de alimentos, ele come um pouquinho de cada grupo de alimentos, ele é super ativo, ele, sabe, tem uma energia muito grande, ele fica doentinho com menos frequência e quando ele fica doentinho é um pouco mais leve, tá? Então essas são a diferença da criança bem alimentada para a criança bem nutrida. Então eu espero vocês, tá? Até a próxima!